Hora de falar sobre o Corinthians. E aquele contrato espetacular com a VaiDebet pelo patrocínio Master vai se mostrando aos poucos muito bom, mas não tão bom assim. Vou explicar. Inicialmente, divulgou-se que o Corinthians teria direito a 120 milhões de reais por ano num contrato de 3 temporadas, ou seja, 360 milhões de reais por 3 anos. 10 milhões de reais por mês, patrocínio extraordinário. Nenhum clube no Brasil nem na América do Sul conseguiu algo parecido. Mas, conforme o tempo vai passando, a gente vai descobrindo outras informações. A mais nova diz respeito ao pagamento de uma comissão de 25 milhões de reais, que será feita pelo Corinthians em cima desses 360 milhões. O Timão está pagando 700 mil por mês até o fim do contrato em dezembro de 2023 para o intermediário, que ficou com direito a 7% do valor líquido de toda a operação. É importante lembrar também que a gente havia descoberto no início do ano que, por conta da rescisão do contrato com a PixBet, antiga parceira de Bet que o Corinthians tinha, houve a necessidade de um gasto de 44 milhões de reais. Foram 20 milhões de multa prevista no contrato entre Corinthians e PixBet, mais 20 milhões de luvas que haviam sido antecipadas pela antiga diretoria e mais 4 milhões de reais entre juros e honorários. Total de 44 milhões, se a gente somar os 25 milhões de comissão, 69 milhões de reais. Mais da metade de um ano do contrato. O Corinthians segue com um patrocínio extraordinário, mas são números importantes que você precisa saber. Hora de falar sobre o goleiro Cássio. Ele vai ou não renovar o contrato com o Corinthians? O Cássio é o jogador mais importante, cujo contrato se encerra até dezembro. São 10 os casos de atletas. O Paulinho tem vínculo só até a metade do ano e outros 9 jogadores têm contrato até o fim dessa temporada. E o Cássio, um cara de enorme história, são 12 anos de Corinthians, é certamente o maior ídolo no gol do Timão e para muitos o maior jogador da história alvinegra. Vários títulos no currículo, momentos super importantes, entre eles na Libertadores e no Mundial. O Cássio foi perguntado pelo Neto a respeito da prorrogação do contrato e deixou bem claro que a prioridade é permanecer. A frase é a seguinte, abre aspas, estou há 12 anos no Corinthians, tinha 24 anos quando cheguei, lógico que vamos conversar e não vai ter problema, fecha aspas. O Cássio gostaria de manter o atual salário, que nem está entre os maiores, tá? O Cássio ganha na casa dos 800 mil reais por mês, com uma série de direitos de imagem atrasados. A bonificação, a grana que ele tem direito mensalmente é maior do que isso. Mas, por exemplo, o Paulinho, que chegou recentemente, ganha 1,5 milhão de reais mensais. O grande ponto é, o Augusto Melo vai renovar o contrato do Cássio? Essa decisão vai ser tomada um pouquinho mais para frente, mas posso garantir para vocês que a tendência é que exista o acordo da prorrogação. Já em relação a Fagner, situação um pouco diferente, o lateral direito é contestado por parte da torcida e internamente. Vai precisar jogar muita bola até o fim do ano para ter esse vínculo prorrogado. O Grêmio é o maior interessado no Cássio, já havia demonstrado a intenção de contratá-lo nas últimas 3 janelas. Se não houver acordo entre Corinthians e Cássio nas próximas semanas, a partir de julho o Cássio pode assinar esse pré-contrato, mas ele já deu a entender que vai dar preferência ao Timão. Só para arrematar, outros jogadores importantes cujos vínculos se encerram em dezembro. Falei do Cássio, falei do Fagner, o Maicon e o Romero. O Maicon está emprestado pelo Shakhtar, o Romero tem contrato vencendo e pertence ao Corinthians. Salve fiel, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Alerta Corinthians Oficial. E temos aí a informação sobre negociação de rescisão entre Corinthians e Rojas, entre estágio crucial. Há mais de um mês, o Corinthians e Matias Rojas tentam entrar em um acordo pela rescisão de contrato, ainda em um movimento de indefinição, a negociação entre um estágio importante por conta do possível destino do jogador. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, especialista em mercado da bola, o meia tem um acerto junto ao Inter em Miami, clube dos Estados Unidos. No entanto, a janela de transferência do país fecha em 10 dias, no dia 23. Sendo assim, Rojas teria que desvincular-se do Timão o quanto antes, já que sem uma liberação oficial não poderá ser oficializado pelo clube que tem Lionel Messi como estrela. Caso o acordo não seja feito antes do prazo, as partes terão que aguardar a abertura da janela de verão, que acontece no dia 18 de julho nos Estados Unidos. Uma outra opção para o paraguaio seria buscar um acerto com outro time. E na última terça-feira, após a vitória do Corinthians sobre o Nacional pela Copa Sul-Americana, o presidente Augusto Melo foi questionado sobre o caso. O dirigente disse que conversou e disse que tudo vem sendo tratado com o departamento jurídico.
Ele disse: o meu jurídico está cuidando disso, está tudo sob controle. Isso não nos preocupa não, foi o que Augusto Melo falou, né? Vale lembrar que em março, o Meio e seus representantes não chegaram a um acordo de rescisão amigável com o Corinthians. Com isso, Matias Rojas entra com uma ação contra o Timão na FIFA, cobrando 8 milhões de dólares, cerca de 40 milhões na cotação atual. Enquanto isso, Matias Rojas segue o contrato vigente no Boletim Informativo Diário, na aba da Federação Paulista do Futebol. E vale lembrar, né, os jogos do Corinthians com Matias Rojas foram jogos disputados, no total de 30, aproveitamento de 43,33%, 10 vitórias, 9 empates, 11 derrotas. Gol de Matias Rojas, 0. Amarelos para Matias Rojas, 2. E expulsão de Matias Rojas, nenhum. Fiel, diante dessa informação, finalizamos o vídeo. Se você gostou dessa informação, deixe o seu like, se inscreva no canal, feche o sininho de notificações e até o próximo vídeo.